Bom, galera, se você assistiu o vídeo onde eu falei das coisas que eu faço para reduzir o meu impacto ambiental, você vai lembrar que eu mostrei o meu condomínio e o processo de compostagem que a gente faz por aqui. E a galera simplesmente pirou nisso. Eles pediram vídeos e vídeos explicando mais em detalhes que parada é essa de compostagem. Então, pega seu refresco com um canudinho de metal, com um copo de silicone e vem comigo nessa festa. Olha, a compostagem, na verdade, ela não é nenhuma técnica nova, ela não é uma prática nova, mas felizmente ela está ganhando seu espaço e é cada vez mais tendência para as pessoas que começam a se ligar que morando num planeta finito, não existe jogar o lixo fora, né? Não existe o fora, né? É tudo isso daqui é nossa casinha. Bom, e todo mundo já ouviu falar sobre a reciclagem, onde a gente coloca algo de volta ao ciclo. Entendeu? Reciclagem. Então, compostagem é exatamente a mesma coisa. É a reciclagem, só que do lixo orgânico, em vez do Plástico, do metal, do papel e tudo mais. E o lixo orgânico é o lixo de origem biológica, ou seja, é o lixo que vem das plantas ou dos animais, de tudo que é vivo. É a casca da banana, é a casca do ovo, pó de café, espinha de peixe, osso de carne, resto de comida. Então é tudo que veio de algo que já foi vivo. Tá, então compostagem é a reciclagem, é a colocação de volta ao ciclo do lixo orgânico, é isso? E como é que é esse ciclo? Que ciclo é esse? É o ciclo sem fim que nos guiará. Olha, se você acha que tudo tem começo, meio e fim, saiba que tá mais para começo, meio, fim e recomeço. O lixo que você produz, e vamos pensar aqui, por exemplo, numa casca de banana, esse lixo não termina a trajetória quando você joga lá no cesto de lixo. A fruta, ela nasceu de uma bananeira e ela foi consumida, aí sobrou a casca e vai terminar eventualmente voltando para o meio ambiente. Porque, como dizia Lavoisier, na lei da conservação da matéria, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, parte dessa casca da banana pode voltar para o solo, para nutrir outras plantas, parte pode virar gás nos processos de transformação e ir para a atmosfera. E no final, a compostagem é só um processo que garante que o melhor destino vai ser dado para reiniciar o ciclo de forma que agrida menos o nosso meio ambiente. Tá. E aí todo mundo diz que compostar é um jeito de transformar o lixo em adubo, é isso? Joga lá o lixo, espera ele virar adubo, é isso? Errou! Errou! A compostagem, na verdade, é um processo biológico. Ela envolve uma técnica muito bem definida para o lixo orgânico ser transformado nesse adubo ou no compostado, como dizem. Não é só esperar o lixo apodrecer, isso não é compostagem, isso é apodrecer, né, no caso, não é a compostagem. Porque é isso que acontece quando você abandona o lixo orgânico sem fazer nada, ele vai apodrecer. Ele vai liberar um monte de gás metano, que é um gás do efeito estufa, que é muito danoso para o nosso meio ambiente. Vai liberar cheiro ruim, né? Pode atrair insetos, animais. Para fazer a compostagem, você precisa controlar esse processo de degradação do lixo, de transformação do lixo. Vai controlar os organismos que tem ali, vai controlar a temperatura, a umidade, a aeração, ou seja, o quanto de ar tem ali ou quanto de ar não tem ali. E também vai controlar o que tem dentro dali sendo compostado, né? A composição dessa compostagem. Mas calma que isso não é difícil. Vamos destrinchar cada um desses itens para ficar bem facinho. Mas só para esclarecer antes, compostagem é o processo, a composteira é onde o processo está acontecendo e compostado é o que o povo chama de adubo, beleza? Então, compostagem, composteira e compostado. Então, bora lá. Bom, a primeira coisa que a gente vai controlar na compostagem são os organismos que tem ali. A compostagem, ela usa micro-organismos como fungos, bactérias e até macro-organismos. No caso das minhocas, besouros e outros insetos que vão ali quebrar esse resíduo, né, esse lixo, para transformar ele no adubo. Então tem um monte de organismo ali, tá
todo mundo ali querendo sua parte na festa na compostagem. E tem 2 tipos de compostagem, de acordo com o bicho que tá ali degradando, quebrando aquele lixo, né? Tem a compostagem onde atuam as bactérias e os fungos, e tem a vermicompostagem, que tem bactérias e fungos, mas também tem as minhocas, que geralmente são as minhocas californianas, porque elas são ótimas em degradar esse tipo de material. A segunda coisa que você vai controlar é a temperatura. Como tem bicho vivo ali, né, na compostagem, existem faixas de temperaturas ideais para esses bichos viverem. A degradação do lixo, ela acontece através de várias reações químicas que liberam energia em forma de calor. E essas reações, elas podem acontecer em velocidades diferentes de acordo com a temperatura. Então, uma temperatura muito fria vai significar que está acontecendo uma reação muito lenta ali, né? Os compostos ali não estão sendo quebrados na velocidade ideal de uma compostagem. Ou seja, ali está tudo mais parado que cinema em época de pandemia. Mas também não pode ser quente demais, porque significaria que tá tudo acontecendo muito rápido, pode sair do controle e começar, por exemplo, a liberar gases, a liberar mau cheiro e tudo mais. Mas isso varia conforme as fases da compostagem. Sim, meu amigo iniciante composteiro, o processo de compostagem tem fases, com um começo maior de temperatura e depois essa temperatura vai caindo e o composto vai madurando até se transformar no compostado ou no adubo. Tudo isso tá bem explicadinho mais a fundo no material de apoio que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E você pode controlar a temperatura com um termômetro, né, que é um modo mais tradicional, ou você também pode usar técnicas como o uso da barra de metal. Você enfiou lá uma barra de metal no centro da composteira e ele ficou tão quente que você não consegue nem segurar, então taca água nessa composteira, né, o que a gente chama de rega, e adiciona mais material seco ali, umas folhas, para dar uma freada na reação. Botou a barra e tá fria que só? Então, coloca mais material molhado ali para dar um up e aí vai acelerar o processo. E é assim que você vai controlando. Calma que eu já vou explicar que negócio é esse de material seco e material molhado, beleza? A terceira coisa que a gente controla é a umidade. Uma umidade boa na quantidade certa garante o quê? A felicidade plena dos bichinhos que estão ali dando o suor para compostar aquele material. Principalmente no começo, porque é a água que vai ajudar no crescimento rápido desses micro-organismos que vão ajudar na compostagem. Então a faixa ótima de umidade de uma compostagem certa é entre 40% e 60%. Então o seu material que está compostando ali parece que está um deserto de Ancramun, um deserto de Daracha, joga água nisso, senão os bichos vão morrer de sede. Agora, quando você aperta assim esse material, ele tá escorrendo líquido entre os dedos, então taca umas folhas secas ali, deixa secar, coloca mais perto do sol, porque senão os bichos vão morrer afogados, tá bom? Então tem que controlar isso também. Não confundir isso com um dos produtos finais da compostagem, que é o chorume. Ele é super rico, ótimo para nutrir o solo das plantinhas. E aqui nessa fase eu tô falando sobre a umidade durante o processo. O material ele não pode estar encharcado demais e nem de menos, beleza? Aí a quarta coisa que a gente tem que controlar é a aeração. O que é isso? O quanto de ar tem ali naquela composteira que está compostando, né? A compostagem, ela acontece na presença de ar. Os bichinhos que estão ali, eles precisam respirar. Então, se você tuchar muito lixo, comprimir muito lixo para diabo, no centro disso tudo vai ficar com pouco oxigênio e pode acabar favorecendo a replicação de organismos anaeróbicos, que são os organismos que não precisam de ar. E isso vai causar a liberação de gases, de mau cheiro e tudo mais. Por isso, alguns tipos de compostagem você tem que ficar mexendo, né, revolvendo o material para ele ficar sempre com oxigênio, garantindo ar para todos os bichinhos, os micro-organismos que estão ali. E o tipo de compostagem aqui no condomínio não precisa disso, porque a gente usa o quê? A física, meu amor. Tem, como vocês podem ver aí na foto, tem essas redes por fora que permitem a passagem do ar. Então é um cilindro vertical e isso cria no centro um lugar mais quente. E esse lugar mais quente vai fazer o ar movimentar para cima. E quando ele movimenta para cima, cria como se fosse, quase como se fosse um vácuo, uma espécie de falta ar ali, né? O ar dali foi para cima. Então ele cria uma corrente
para o ar de fora entrar. E aí cria essa corrente que a própria composteira, ela fica oxigenada, ela fica airada sozinha, sem precisar mexer nela ou revolver ela. Diferente das composteiras em leira, né? Tem a foto aí também, que é uns montes de... É uma compostagem em monte, né? Onde tem bastante terreno, e aí você tem que ficar revolvendo aquilo, revirando aquilo. A outra coisa que você tem que controlar numa compostagem é a composição. E é aqui que eu vou explicar que negócio é aquele lá de material seco e molhado. Uma compostagem bem feita, você precisa saber o que colocar dentro da sua composteira. Para isso, você tem que ter em mente a proporção carbono-nitrogênio, tá? Ai, Ana, mas já tá complicando, né? Que negócio é esse de carbono e nitrogênio? Você não tinha falado nada disso ainda. Calma, meu jovem composteiro. Lembra que eu falei que compostagem não é só deixar o seu lixo orgânico lá esperando apodrecer? Pois é, você precisa adicionar um material no lixo para dar uma quantidade de carbono e nitrogênio que a gente quer. E para facilitar, a gente vai considerar o lixo orgânico molhado como rico em nitrogênio, que é aquele lixo, restinho de... é casca de banana, sabe? Restinho de lixo de pia, resto de comida, essas coisas, lixo mais molhado, beleza? Então, ele é rico em nitrogênio. E o lixo orgânico seco, como rico em carbono. E aí, esse lixo orgânico seco é tipo palha de milho seca, mato seco, folha seca, sabe? Entendeu? Um material mais acastanhado, não molhado, não é um lixo de pia, é um lixo que você varre no quintal. Beleza? Pegou? Então tá. Mas só para deixar bem claro aqui, antes que as pessoas venham chiar aqui, isso varia, né, de material para material. Então eu vou deixar também o link aqui na descrição com uma tabela, com uma lista com várias coisas que tem quantidades de carbono e nitrogênio variando em diferentes materiais, tá? É muito legal, vale a pena consultar se você quiser se aprofundar nesse assunto. Mas de forma genérica, então, os restos vegetais frescos, verdes, tendem a ser mais ricos em nitrogênio do que os materiais secos, acastanhados. Então, casca de fruta, resto de comida, é molhado, rico em nitrogênio. Serragem, palha de milho, folhas secas, é um lixo mais seco, rico em carbono, beleza? Para uma compostagem ideal, é preciso ter mais carbono do que nitrogênio. Isso porque os organismos responsáveis pela quebra desse material orgânico, eles precisam de mais carbono. Então, a proporção, ela pode até variar, mas ela tem que ter muito mais carbono do que nitrogênio. Composteiras pobres em carbono, elas degradam lixo muito rápido e perdem nitrogênio na forma de amônio durante esse processo, e isso traz aquele mau cheiro que a gente não quer. Então, é uma compostagem mal feita. Já ao contrário, né, com pobreza de nitrogênio, o processo de compostagem fica demorado demais. O produto ele vai ser um adubo mais pobre, com baixo teor de matéria orgânica. Então, isso daí tem que estar bem controlado mesmo. Então, dito isso aí, pega o caderninho e anota a proporção, que é 3 partes de material seco, né, ou seja, ricos em carbono, para 1 parte de material molhado, que é os materiais ricos em nitrogênio. Isso quer dizer que a cada baldinho de lixo de 1 litro de cozinha, 1 litro daqueles, um daqueles, você vai precisar adicionar 3 desse mesmo baldinho de folha seca, mato seco, sabe, serragem, palha de milho, essas coisas mais secas, tá? Então, 1 para 3. Olha só que destino ótimo para as folhas que tem no quintal, rapaz, que maravilha! Mas lembrando, se você observar, por exemplo, mau cheiro, queda da produção, mortalidade das minhocas ou pouca matéria orgânica, a proporção pode ser alterada de 2 para 1 ou até de 1 para 1. O segredo é entender esse processo e controlar essas condições que eu falei. Então, vai no material de apoio. Se você quer começar a compostar hoje, vai no material de apoio, você vai entender como isso funciona, você vai entender as reações e vai se tornar um mestre na compostagem. Aí você pode me falar: Ai, Ana, mas eu não tenho nem quintal, né? Onde que eu vou encontrar folha seca pra botar na minha composteira? Você pode usar, por exemplo, serragem, aparas de madeira. Isso você encontra em lojas. Tem inclusive lojas especializadas para composteiras. E lá eles vendem tudo. Eles vendem o balde, eles vendem a minhoca, vende serragem, vende até a composteira. E tem para todos os gostos, todas as finalidades, todas as quantidades de lixo que você gera. Então, tem várias lojas que vendem. Tem uma muito perto aqui da minha casa que eu vou até deixar no link da descrição. Não é merchan, mas os caras são muito bons. E eu vou deixar na descrição um vídeo de um arquivo em português com muita informação para você ir também lá se aprofundar. No material de apoio que eu vou deixar aqui na descrição, diz muita coisa. Diz até o tamanho ideal dos pedaços que o lixo pode ter para uma compostagem acontecer de forma ótima.
E spoiler, ele tem que ter de 1 centímetro a 7, mais ou menos. Ou seja, não adianta botar um coco na compostagem, porque isso vai demorar eras para compostar, né, para degradar e virar um adubo. Então, se você conseguir triturar esse material grande, né, é melhor. E lá também destrincha as fases da compostagem, as técnicas de rega da composteira, como eu falei, tem que molhar, como fazer o abastecimento com o material, como cuidar das minhocas, o tempo que vai durar e muito mais. Tá muito legal, gente, para quem quiser começar a compostar hoje, vai lá dar uma olhada. Agora, por que fazer a compostagem? Por que eu tô falando disso? Bom, com a compostagem você, obviamente, reduz o lixo que iria para os aterros sanitários e lá eles iriam produzir metano, iriam ficar ocupando espaço, porque lembra, espaço é finito, né? Um aterro, ele lota. Então, se um aterro lota, ele tem que abrir outro, né? Então, cada vez mais e mais aterros sanitários pela cidade. E outra coisa, o lixo dos aterros, ele não retorna para a natureza para ser transformado, para entrar de novo no ciclo, né? Para entrar na reciclagem. Por quê? Pensa só, você pega o seu lixo, embala num plástico, uma sacola plástica, que demora muito para ser degradada, taca no lixo, tucha isso lá, vai ficar um monte de lugar sem oxigênio, vai gerar metano, esse lixo tá embalado no plástico, não vai voltar para ser adubo na natureza, então você tá tirando isso do ciclo e tá colocando num lugar para ocupar espaço para gerar gás. Não é o melhor lugar, o melhor destino que você pode dar para o seu lixo orgânico, né? Então, isso é uma coisa muito legal para quem começa a compostar. Você vê realmente a diferença de você reduz o lixo que você está enviando para o aterro. Então, você vai dar a oportunidade desse lixo retornar para a natureza, entrar no novo ciclo, vai reduzir os gases de efeito estufa, vai transformar em adubo para suas plantinhas. Caso você tenha uma horta, uns vasinhos aí em casa, é um material riquíssimo em nutrientes, é fértil, é de graça, reduz a necessidade de comprar adubo industrial. Então, Só vejo vantagens. segundo os dados do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o material orgânico, ele corresponde, pasmem, a 52% do volume total de resíduos produzidos no Brasil. E tudo isso vai parar nos aterros sanitários. Ou seja, metade do lixo poderia ser compostado. E grande parte da outra metade também poderia ser reciclado, né? Aliás, meu filho, compostar o lixo orgânico reduz a contaminação do lixo reciclável. Já pensou nisso? Chega de melecar, né? De misturar tudo os lixos. Bora dar o destino correto para todos os nossos lixos domésticos. Beleza? É o mínimo que a gente pode fazer, gente. Bom, agora eu vou finalizar esse vídeo aqui com um FAQ, né? Perguntas e respostas ou comentários que colocaram lá no vídeo que eu falei do condomínio, das atividades sustentáveis que eu faço. Bom, o Marcos falou sobre coisas que não podem ser colocadas na composteira, que, né, as minhocas são sensíveis e tudo mais. Bom, dá pra colocar qualquer coisa na composteira? Vai depender de qual é o tipo de composteira que você tem. Aqui no condomínio não é vermicompostagem. Então a gente pode colocar de tudo mesmo, até resto de carne, inclusive. Na vermicompostagem, que usa minhoca, elas são mais sensíveis ao excesso de frutas cítricas, né, cebola, alho, resto de carne, tudo isso daí vai alterar o pH da composteira e isso vai fazer mal para as minhocas, elas não gostam disso não. Aí tem um comentário aí do Cadu que falou sobre triturar os resíduos. Triturar ajuda no processo? Sim, isso ajuda bastante. Quando você tritura o material, você reduz a área de contato desse material orgânico com os micro-organismos ali que vão acelerar esse processo. Mas lembra de controlar também a composição, a temperatura, a umidade, tudo que a gente já falou antes, porque se o processo for muito rápido, já sabe que vai descontrolar, vai poder, né, trazer mau cheiro, atrair bicho e tudo mais. Então uma compostagem bem feita não tem nada disso, tá bom? Aí o Léo falou também que ele planeja fazer uma em casa, né? Dá pra fazer compostagem em casa? Bom, como eu já disse, tem vários tipos de composteira, de tudo quanto é jeito. Tem pequena para apartamento, tem até umas high-tech elétrica, né? Então, se você for rica, você pode comprar uma dessa e pode ser uma boa para você. Tem a compostagem em leira, que é essa que tá na foto que tá aparecendo aí, que são esses montinhos compridos e não muito altos, né? Porque senão fica muito espaço sem oxigênio. E esses aí são ótimos para locais com bastante lixo e bastante espaço, né? Porque precisa ter um espaço grande para colocar essa carreira de lixo aí. Aqui em São Paulo tem alguns projetos para compostar restos de material de feira. Eu já fui visitar um deles que fica lá na Lapa e é emocionante. A gente vê todo o ciclo sendo fechado, é muito bonito de ver. Eu vou tentar
tentar colocar umas fotos agora pra vocês verem que, assim, é muito legal mesmo. Eu gosto muito de compostagem. Eu também já visitei a iniciativa do Shopping Eldorado, também aqui de São Paulo, que é uma ótima iniciativa pra você destinar o lixo da praça de alimentação, né? Então, praça de alimentação tem resto de lixo pra caramba. E com isso, eles compostam lá em cima do shopping, no telhado do shopping, e lá eles têm uma horta, e toda essa horta ela é voltada para os funcionários, então assim, é coisa linda de ver, é muito legal. Dá pra fazer também em escola, que também é outro lugar que tem muito resto de comida, hospitais, e dá pra fazer em condomínio, né, como vocês viram aqui. E hoje aqui, no condomínio, a gente deixa de enviar 130 toneladas de lixo por ano para os aterros, e a gente produz cerca de 60 toneladas de adubo para nossa horta. E a gente tem uma hortinha aqui, ó, lindinho, que também é toda voltada pros condôminos, né, para quem mora aqui. Certamente, se você procurar, você vai achar uma que atende a sua necessidade, ou vai conseguir gente no seu bairro interessada em fazer compostagem coletiva, que é o que a gente faz aqui. O importante, gente, é fechar o ciclo. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Isso daqui foi mais um apanhadão geral. O material, como eu falei, vai lá se você quiser se aprofundar. Tem muito mais informação pra falar, mas não dava pra falar num vídeo de YouTube, né? Então, espero que eu tenha conseguido convencer vocês de que compostagem é uma coisa legal pra se fazer. E quanto mais gente começar a despertar pra isso, melhor pro planeta, né? Melhor pras futuras gerações e melhor pra nossa vida aqui, que eu acho que fica, pelo menos, no mínimo, com uma consciência ecológica mais tranquila, né? É isso, não se esquece de curtir, mandar esse vídeo pra quem quer, pra quem você acha que vai se interessar em fazer compostagem, quem quer aprender mais sobre isso. Dá o like aí se gostou, aí se inscreve no canal. E é isso, beijo, tchau! Ativei o compostador, agora só vou compostar. Ativei o terra protetor, vou agora o planeta salvar. Auê, mauê, auê, mauê.